Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Capítulo 13. Cerca de 1,5 quilômetros depois de passar pela placa de Kolevish, Tess começou a ouvir um som baixo e cadenciado que parecia vir da estrada e pulsar sob seus pés. A primeira coisa que lhe passou pela cabeça foram os mutantes Morlocks, de H.G. Wells, cuidando de suas máquinas nas profundezas da Terra. Mas 5 minutos foram o suficiente para perceber a origem do som, que chegava a ela pelo ar e não pelo chão. Era um som que ela conhecia, as vibrações de um baixo. O restante da banda se juntou à música enquanto ela caminhava. Tess começou a ver luzes no horizonte. Não eram faróis, mas sim o branco de luzes de sódio e o brilho vermelho do neon. A banda tocava Mustang Sally, e ela ouviu risadas, bêbadas e lindas, pontuadas por gritos felizes de comemoração. Aquele som a fez sentir vontade de chorar de novo. A boate, situada em um armazém grande e antigo, com um imenso estacionamento de terra que parecia lotado, se chamava The Stadgerin. Ela parou perto da claridade das luzes do estacionamento, franzindo a testa. Por que tantos carros? Então lembrou que era noite de sexta-feira. Aparentemente, The Stadgerin era o lugar aonde quem era de Kolevish ou de uma das cidades vizinhas ia nas noites de sexta-feira. Lá dentro, ela encontraria um telefone, mas havia tantas pessoas. Eles viriam seu rosto inchado e o nariz quebrado. Iriam querer saber o que havia acontecido com ela. E ela não estava em condições de inventar uma história. Pelo menos ainda não. Mesmo um telefone público do lado de fora não adiantaria, porque havia pessoas por ali também. Muitas. É claro, nessa época você tinha que sair do prédio se quisesse fumar um cigarro. Além disso, ele poderia estar lá. Afinal, não tinha dançado ao redor dela, cantando uma música dos Rolling Stones com sua horrível voz desafinada. Tess acreditava que talvez tivesse sonhado essa parte, ou sofrido algum tipo de alucinação, mas achava que não. Não seria possível que, depois de esconder o carro dela, o gigante tivesse ido direto para The Stadgerin, pronto para festejar a noite toda depois de trocar o óleo. A banda iniciou uma nova música, um ótimo cover de uma canção antiga do Cramps, Can Your Pussy do The Dog. Não, pensou Tess, mas hoje um cachorrão certamente se satisfez com a minha boceta, em resposta ao título da música. A velha Tess não teria aprovado tal piada, mas a nova Tess achou isso realmente engraçado. Deu uma gargalhada rouca e continuou a andar, atravessando para o outro lado da estrada, aonde as luzes do estacionamento da boate não chegavam. Enquanto passava pelo lado oposto do prédio, viu uma velha van branca estacionada de ré na área de carga e descarga. Não havia luzes de sódio naquele lado da The Stadgerin, mas o luar foi suficiente para ela ver o esqueleto tocando sua bateria de cupcakes. Não era de se estranhar que a van não tivesse parado para tirar as madeiras do meio da estrada. Os confeiteiros zumbis estavam atrasados para descarregar seus instrumentos, e isso não era nada bom porque, nas noites de sexta-feira, a Stadgerin fervia, bombava e arrepiava. Sua boceta satisfaz o cachorrão? Perguntou Tess, entoando a música que tocava. Ela ajeitou o pedaço de tapete sujo ao redor do pescoço para se aquecer melhor. Não era uma estola de Vison, mas, em uma noite fria de outubro, era melhor do que nada. Capítulo 14. Quando chegou à interseção da Stag Road com a US 47, Tess viu algo lindo. Um posto de gasolina Gas e Dash com 2 telefones públicos na parede de concreto entre os banheiros feminino e masculino. Ela usou o banheiro primeiro e teve que cobrir a boca com a mão para abafar um grito quando a urina começou a sair. Era como se alguém tivesse acendido uma caixa inteira de fósforos lá dentro. Quando terminou, mais lágrimas escorriam por seu rosto. A água no vaso ficou rosada. Ela se limpou, delicadamente, com um pedaço de papel higiênico, então deu descarga. Teria dobrado outro pedaço de papel para colocar na calcinha, mas é claro que não pôde fazer isso. O gigante tinha levado sua calcinha como souvenir. Desgraçado, disse ela.
Tess parou com a mão na maçaneta, observando a mulher machucada e de olhos arregalados no espelho de metal salpicado de água acima da pia. Então saiu. Capítulo 15. Ela descobriu que usar um telefone público na era moderna se tornará estranhamente difícil, mesmo que você soubesse de cor o número do cartão de chamadas telefônicas. O primeiro telefone que ela tentou não estava funcionando direito. Conseguia ouvir a telefonista, mas a telefonista não conseguia ouvi-la, então desligou. O outro telefone estava meio torto na parede de concreto, o que não era nada encorajador, mas funcionou. Tess ouvia um ruído chato e constante ao fundo, mas pelo menos conseguiu se comunicar com a telefonista. Só que Tess não tinha caneta nem lápis. Costumava ter várias dessas coisas na bolsa, que, é claro, havia desaparecido. Você não pode só fazer a ligação? Perguntou a telefonista. Não, senhora. Você mesma precisa ligar para poder usar seu cartão de crédito. A telefonista falava como se explicasse o óbvio para uma criança burra. Isso não deixou Tess com raiva. Ela se sentia como uma criança burra. Então percebeu que a parede de concreto estava suja. Pediu à telefonista para lhe dar o número e o anotou na poeira com o dedo. Antes que começasse a discar, uma picape parou no estacionamento. Seu coração pulou para a garganta com uma facilidade acrobática e vertiginosa, e, quando dois rapazes risonhos, usando jaquetas de colégio, desceram e entraram depressa na loja, Tess ficou feliz por seu coração ter ido parar lá, pois bloqueou o grito que com certeza teria saído. Ela sentiu um pouco de vertigem e apoiou a cabeça contra a parede por um momento, ofegando. Fechou os olhos. Viu o gigante, imenso diante dela, com as mãos nos bolsos do macacão, e abriu os olhos de novo. Então ligou para o número escrito na poeira da parede. Estava preparada para falar com a secretária eletrônica ou com o atendente entediado que diria que eles não tinham carros. Claro que não. Era sexta à noite. Você nasceu idiota, senhora. Ou ficou assim com o tempo. Mas a ligação foi atendida no segundo toque por uma mulher prática e eficiente chamada Andrea. Ela ouviu o que Tess tinha a dizer e falou que mandaria um carro imediatamente, e que seu motorista seria Manuel. Sim, ela sabia de onde Tess estava ligando, porque mandavam carros para Destargerem o tempo todo. Certo, mas não estou lá, disse Tess. Estou na interseção, mais ou menos a 1 quilômetro da... Sim, senhora, eu sei, disse Andrea. O posto Gás e Dash. Às vezes vamos até aí também. As pessoas costumam andar até o posto e ligar se beberam demais. Seu carro provavelmente chegará aí em 45 minutos, no máximo 1 hora. Tudo bem, disse Tess. As lágrimas rolavam por seu rosto de novo. Lágrimas de gratidão dessa vez. Embora tenha dito a si mesma para não relaxar, porque em histórias assim as esperanças da heroína muitas vezes acabavam se revelando falsas. Perfeito. Ficarei perto da esquina, ao lado dos telefones. E estarei de olho. Agora ela vai me perguntar se eu bebi além da conta. Porque provavelmente parece que sim. Mas Andrea só quis saber se ela pagaria com dinheiro ou cartão. American Express. O número deve estar no seu computador. Sim, senhora, está sim. Obrigada por chamar a Royal Limousine, onde cada cliente é tratado como a realeza. Andrea desligou antes que Tess pudesse dizer de nada. Ela começou a colocar o telefone no gancho, e então o homem, ele, dobrou correndo a esquina da loja em sua direção. Dessa vez ela não teve nem chance de gritar. Ficou paralisada de terror. Era um dos rapazes. Ele passou direto, sem olhar para ela, e entrou no banheiro masculino à esquerda. A porta bateu. Um momento depois ela ouviu o som aliviado do jovem esvaziando sua bexiga incrivelmente saudável. Tess seguiu pela lateral do prédio e foi para os fundos da loja. Lá, ficou parada ao lado de uma lixeira fedida. Não, pensou ela, não estou parada, estou de olho, esperando que o rapaz terminasse e fosse embora. Quando ele saiu, Tess andou de volta até os telefones para observar a estrada. Apesar de estar com o corpo todo dolorido, sua barriga roncava de fome. Ela havia perdido a hora do jantar, já que estivera ocupada demais sendo estuprada e quase assassinada. Ficaria satisfeita com qualquer biscoito vendido em lojas como aquela, até mesmo um daqueles horrorosos de manteiga de amendoim, com aquela cor amarela estranha. Teria sido uma delícia, mas não tinha dinheiro. Mesmo se tivesse, não entraria lá. Tess sabia que tipo de luzes eles tinham em lojas de conveniência à beira da estrada, como a do Gás e Dash, aquelas brilhantes e impiedosas lâmpadas fluorescentes que faziam até pessoas saudáveis parecerem sofrer de câncer pancreático. O atendente atrás do balcão olharia para os machucados em suas bochechas e testa, para o nariz quebrado e os lábios inchados, e ele poderia até não dizer nada, mas Tess o veria regalar os olhos, e talvez conter um sorrisinho. Por quê? Vamos encarar. Algumas pessoas podem achar engraçado ver uma mulher destruída, principalmente em uma noite de sexta-feira. Quem lhe bateu, moça? E o que você fez para merecer? Mudou de ideia. De repente, depois de um cara gastar o tempo dele com você.
Isso a fez se lembrar de uma piada antiga que ouvirá certa vez. Por que há 300.000 mulheres espancadas por ano nos Estados Unidos? Porque elas nunca escutam porra nenhuma. Deixa pra lá, sussurrou Tess. Eu como alguma coisa quando chegar em casa. Salada de atum? Talvez. Pareceu bom, mas parte dela estava convencida de que seus dias de comer salada de atum, ou até mesmo os horrorosos biscoitos de manteiga de amendoim amarelados, estavam acabados. A ideia de ver uma limusine parando ali levando-a para longe daquele pesadelo parecia uma louca miragem. De algum lugar à sua esquerda, Tess ouvia os carros correndo pela I-84, a estrada pela qual teria seguido se não tivesse ficado tão feliz em descobrir um atalho para casa. Naquela rodovia, pessoas que nunca foram estupradas ou enfiadas em canos estavam indo a diversos lugares. Tess pensou que o som de suas alegres viagens era o mais solitário que já tinha ouvido. Capítulo 16. A limusine chegou. Era uma Lincoln Town Car. O homem atrás do volante desceu do carro e olhou em volta. Tess o observava atentamente da esquina da loja. Ele usava um terno escuro. Era um cara baixinho de óculos que não parecia um estuprador. Mas é claro que nem todos os gigantes eram estupradores e nem todos os estupradores eram gigantes. Só que Tess precisava confiar nele. Se queria voltar para casa e alimentar Fritz, não havia outra opção. Então largou sua imunda estola improvisada perto do telefone que de fato funcionava e caminhou lenta e firmemente em direção ao carro. A luz que vinha das janelas da loja ofuscava seus olhos após tanto tempo de espera nas sombras da lateral do prédio, e ela sabia bem o que sua aparência devia indicar. Ele vai me perguntar o que aconteceu, e depois se quero ir ao hospital. Mas Manuel, que já devia ter visto coisa pior, não era impossível, apenas abriu a porta para ela e disse: Bem-vinda à Royal Limousine, senhora. Ele tinha um leve sotaque hispânico, que combinava com sua pele morena e seus olhos escuros. Onde sou tratada como a realeza, completou Tess. Ela tentou sorrir, o que fez seus lábios inchados doerem. Sim, senhora. Nada mais. Deus abençoe Manuel, que já devia ter visto coisa pior. Talvez no lugar de onde viera. Talvez no banco de trás daquele mesmo carro. Quem sabia quais segredos os motoristas de limusines guardavam? Era uma pergunta cuja resposta poderia render um bom livro. Não do tipo que ela escrevia, é claro. Só que, quem poderia saber que tipo de livro ela escreveria depois disso? Ou até mesmo se escreveria mais algum? A aventura daquela noite podia ter apagado aquela sua alegria solitária por um tempo. Talvez até para sempre. Era impossível dizer. Tess entrou na parte de trás do carro, movendo-se como uma velha com osteoporose avançada. Quando se sentou e o motorista bateu a porta, ela agarrou a maçaneta e observou atentamente, querendo ter certeza de que era Manuel quem se sentaria no banco do motorista, e não o gigante de macacão. Em Terror na Stag Road 2 teria sido o gigante, mais um susto antes dos créditos finais. Um pouco de ironia faz bem. Mas foi Manuel quem entrou, é claro. Ela relaxou. O endereço que eu tenho é Primrose Lane, 19, Stoke Village. Está correto? Por um instante, sua mente ficou em branco. Tinha digitado o número de seu cartão de chamadas no telefone público sem pestanejar, mas naquele momento não conseguia lembrar o próprio endereço. Relaxe, disse a si mesma. Acabou. Isto não é um filme de terror, é a sua vida. Você teve uma experiência horrível, mas acabou. Então relaxe. Sim, Manuel, isso mesmo. Você vai querer fazer alguma parada no caminho ou vamos direto para sua casa? Foi o mais perto que ele chegou de mencionar o que as luzes do posto de gasolina deviam ter lhe mostrado enquanto Tess caminhava em direção à limusine. Era pura sorte que ainda tomasse suas pílulas anticoncepcionais. Sorte e talvez otimismo, já que ela não dormia com ninguém fazia 3 anos, sem contar o que tinha acabado de acontecer. Mas, como não estava com muita sorte naquela noite, ficou feliz mesmo com aquele tantinho. Tinha certeza de que Manuel poderia achar uma farmácia 24 horas em algum lugar. Motoristas de limusines pareciam saber onde ficavam todas essas coisas, mas achava que não teria coragem de entrar em uma farmácia e pedir uma pílula do dia seguinte. Seu rosto deixava bem claro a razão pela qual precisaria de uma. E também havia o problema do dinheiro. Sem paradas. Só me leve para casa, por favor. Logo eles estavam na I-84, engarrafada com o tráfego de sexta à noite. A Stag Road e a loja abandonada ficaram para trás. O que havia à sua frente era a própria casa, equipada com um sistema de segurança e uma trava para cada porta. E isso era bom. Capítulo 17. Tudo aconteceu exatamente como ela havia imaginado. A chegada, a gorjeta acrescentada ao pagamento do cartão de crédito, a caminhada pela calçada florida. Tess pediu a Manuel para esperá-la entrar com os faróis ligados.
o som de Fritz miando enquanto a dona inclinava a caixa de correio e pegava a chave extra do gancho. Então ela entrou, e Fritz esfregou-se ansiosamente em suas pernas, querendo que ela o pegasse e o acariciasse, querendo comida. Tess fez tudo isso, mas antes trancou a porta da frente e ligou o alarme contra roubo pela primeira vez em meses. Quando viu a palavra ativado se acender na pequena tela verde acima do teclado, finalmente começou a se sentir ela mesma de novo. Olhou para o relógio da cozinha e ficou espantada ao ver que eram apenas 23h15. Enquanto Fritz comia a ração úmida, ela conferiu as portas do quintal e do pátio lateral, certificando-se de que estavam trancadas. Então as janelas. A caixa de comando do alarme deveria lhe informar se havia alguma coisa aberta, mas ela preferiu checar tudo. Quando teve certeza de que a casa estava segura, foi até o armário do hall e pegou uma caixa que estivera na prateleira mais alta por tanto tempo que sua tampa havia acumulado uma camada de poeira. 5 anos antes, houvera uma onda de assaltos e invasões de casas ao norte de Connecticut e ao sul de Massachusetts. Quase todos os bandidos eram viciados em OC, como seus muitos fãs na Nova Inglaterra chamavam o medicamento Oxycontin. Os moradores da região foram alertados a serem especialmente cuidadosos, tomarem as precauções necessárias. Tess não tinha uma opinião formada a favor ou contra a posse de arma, nem grandes preocupações com a possibilidade de algum estranho arrombar sua casa à noite, não naquela época. Mas uma arma pareceu se encaixar no âmbito das precauções necessárias, e ela queria mesmo aprender sobre pistolas para o próximo livro da série Willow Grove, de qualquer forma. A onda de roubos pareceu a oportunidade perfeita. Ela fora a loja de armas em Hartford mais bem avaliada na internet, e o balconista recomendara um modelo Smith Wesson calibre .38, que ele chamou de espremedor de limão. Ela o comprou principalmente porque gostou desse nome. Ele também lhe falará sobre um bom campo de tiro nos arredores de Stoke Village. Tess foi com a arma até lá, depois que o período de 48 horas de espera terminou, e de fato já poderia portá-la. Disparou uns 400 tiros ao longo de uma semana, divertindo-se no começo com a emoção que isso provocava, mas logo se entediou. A pistola estava no armário desde então, guardada na caixa junto com 50 cartuchos de munição e sua licença de porte de armas. Tess a carregou, sentindo-se melhor, mais segura, a cada espaço do tambor preenchido. Colocou a arma no balcão da cozinha e checou a secretária eletrônica. Havia uma mensagem. Era de Pads M.C. Klein, sua vizinha. Não vi nenhuma luz acesa esta noite, então acho que você decidiu ficar em Chicopee. Ou será que foi para Boston? De qualquer forma, usei a chave extra atrás da caixa de correio e dei comida para o Fritz. E coloquei sua correspondência na mesa do corredor. Eram só propagandas. Ligue para mim amanhã antes de eu ir para o trabalho, se tiver voltado. Só quero saber se você chegou bem. Ei, Fritz, disse Tess, curvando-se para acariciá-lo. Parece que você comeu 2 vezes esta noite. Muito esperto da sua P. Sua visão ficou turva e, se não tivesse se segurado firme na mesa da cozinha, teria se estatelado no piso de linóleo. Deu um grito de surpresa que soou fraco e distante. Fritz curvou as orelhas para trás, estreitou os olhos e observou-a com atenção, para ter certeza de que ela não iria cair, pelo menos não em cima dele. E então voltou para o seu segundo jantar. Tess se endireitou aos poucos, agarrando-se à mesa por segurança, e abriu a geladeira. Não achou salada de atum, mas havia queijo cottage e geleia de morango. Comeu avidamente, raspando a colher no pote de plástico até não sobrar nada. O lanche desceu fria e suavemente por sua garganta irritada. De qualquer forma, ela não sabia se conseguiria comer carne, nem mesmo atum em lata. Bebeu suco de maçã direto da garrafa, arrotou e então caminhou com dificuldade até o banheiro do andar de baixo. Levou a arma consigo, os dedos longe do gatilho, como havia aprendido. Havia um espelho ampliador oval na prateleira acima da pia, um presente de Natal de seu irmão que morava no Novo México. No alto dele, escrito em letras douradas, havia a inscrição Sou linda. A velha Tess usava esse espelho para fazer as sobrancelhas e retocar a maquiagem. A nova o usou para examinar os olhos. Estavam injetados, é claro, mas as pupilas pareciam do mesmo tamanho. Ela apagou a luz do banheiro, contou até 20, então voltou a acendê-la e observou as pupilas se contraírem. Parecia tudo bem também. Então provavelmente não tinha nenhuma fratura no crânio. Talvez uma concussão leve, como se eu pudesse saber. Tenho um bacharelado em artes pela Universidade de Connecticut e uma pós-graduação em velhinhas detetives que passam pelo menos 1/4 de cada livro trocando receitas que copio da internet e então altero o suficiente para não ser processada por plágio. Eu poderia muito bem entrar em coma ou morrer de hemorragia cerebral durante a noite. Pat me encontraria na próxima vez em que viesse alimentar o gato. Você precisa procurar um médico, Tessa Jean. E sabe disso. Mas ela também sabia que, se fosse ao médico, sua desgraça poderia realmente vir a público. Os médicos garantem a confidencialidade, faz parte do juramento deles, e uma mulher que trabalha como advogada, faxineira ou corretora de imóveis provavelmente poderia contar com isso.
Talvez Tess também pudesse. Com certeza era possível. Até mesmo provável. Por outro lado, veja o que aconteceu com Farrah Fawcett. Os tabloides se aproveitaram quando algum funcionário do hospital deu com a língua nos dentes. A própria Tess já tinha ouvido rumores sobre as desventuras psiquiátricas de um escritor que estivera entre os mais vendidos durante vários anos com suas histórias de heróis. O agente de Tess contará os detalhes mais interessantes desses rumores durante um almoço menos de 2 meses antes, e Tess ouvirá tudo com atenção. E fiz mais do que só ouvir, pensou ela enquanto olhava para o rosto ferido, ampliado no espelho. Passei a história adiante o mais rápido que pude. Mesmo se o médico e sua equipe não falassem nada sobre a autora de livros de mistério que havia sido espancada, estuprada e roubada enquanto voltava para casa após uma aparição pública, o que dizer dos outros pacientes que a viriam na sala de espera? Para alguns ela não seria apenas outra mulher com o rosto machucado que praticamente berrava agressão. Ela seria a romancista que morava em Stoke Village. Você sabe quem é? Fizeram um filme para a TV sobre suas velhinhas detetives há 1 ano ou 2. Passou no Lifetime. E, Deus do céu, você deveria ter visto como ela estava. Seu nariz não estava quebrado, no final das contas. Era difícil acreditar que algo poderia doer tanto sem estar quebrado, mas era verdade. Estava inchado e dolorido, é claro, coitadinho. Mas ela conseguia respirar sem dificuldade e tinha alguns comprimidos de analgésico no andar de cima que poderiam aliviar a dor naquela noite. Mas ganhará também 2 horríveis olhos roxos, uma bochecha machucada e inchada e hematomas feios em volta do pescoço. Esses eram a pior parte, o tipo de colar que as pessoas só conseguiam de um modo. Tinha ainda vários inchaços, machucados e arranhões nas costas, pernas e nádegas. Mas roupas compridas cobririam a maioria das feridas. Que maravilha! Sou poeta e nem sabia disso. O pescoço. Eu poderia usar uma gola roulé. Claro, o outono era a época das golas altas. Para Pates, Tess podia dizer que tinha caído da escada e batido o rosto durante a noite. Dizer que... Pensei ter escutado um barulho, e Fritz se enfiou entre as minhas pernas enquanto eu descia a escada para dar uma olhada. Fritz ouviu seu nome e miou da porta do banheiro. Dizer que batia a droga do rosto no pilar no pé da escada. Eu até poderia. Fazer uma marquinha no pilar? É claro que podia. Talvez com um martelo de carne guardado em uma das gavetas da cozinha. Nada gritante, apenas uma batida ou 2 para lascar a pintura. Uma história como essa não ludibriaria um médico, ou uma velhinha detetive inteligente como Doreen Marquis, decana da Sociedade de Tricô, mas enganaria a doce Paz MCC, cujo marido com certeza nunca levantara a mão para ela nos 20 anos que estiveram juntos. Não é que eu tenha algo de que me envergonhar, sussurrou Tess para a mulher no espelho. A nova mulher com o nariz torto e os lábios inchados. Não é isso. Era verdade, mas a exposição pública a faria ficar envergonhada. Ela estaria nua. Uma vítima nua. Mas e aquelas mulheres? Tessa Jean? Aquelas mulheres no cano. Ela teria que pensar no que fazer sobre elas, mas não naquele momento. Naquela noite ela estava cansada, com dor e atormentada até o fundo de sua alma. Bem lá dentro, em sua alma atormentada, Tess sentiu arder a fúria pelo homem responsável por tudo aquilo. O homem que a havia colocado naquela situação. Olhou para a pistola ao lado da pia e percebeu que, se ele estivesse lá, ela atiraria sem hesitar. Saber disso fez com que ficasse confusa sobre si mesma. Mas também a fez se sentir um pouco mais forte. Capítulo 18. Ela lascou o pilar da escada com um martelo de carne, já tão cansada que sentia como se vivesse um sonho na cabeça de outra mulher. Examinou a marca, achou que parecia proposital demais e deu mais algumas pancadas leves ao redor dela. Quando finalmente ficou parecido com algo que ela poderia ter feito com a lateral do rosto, onde estava o pior hematoma, subiu as escadas devagar e seguiu pelo corredor, ainda segurando a arma. Por um instante ela hesitou em frente à porta do quarto, que estava entreaberta. E se ele estivesse lá? Se ele levou sua bolsa, podia saber seu endereço. Ela só havia ligado o alarme contra roubo quando voltou, muito descuidada. Ele podia ter estacionado a velha picape F-150 na rua ao lado e forçado a tranca da porta da cozinha. Provavelmente não seria necessário mais do que um cinzel. Se ele estivesse aqui, eu sentiria seu cheiro. Aquele suor de homem. E eu atiraria nele. Nada de deite no chão ou fique com as mãos para o alto enquanto eu ligo para a polícia. Nenhuma dessas besteiras de filmes de terror. Eu apenas atiraria nele. Mas sabe o que eu diria primeiro? Isto faz um bem. Falou ela com a voz baixa e rouca. Sim, era exatamente isso. Ele não iria entender, mas ela sim. Tess descobriu que de alguma forma queria que ele estivesse no quarto. Isso significava que a nova mulher era bem mais do que um pouquinho maluca, mas e daí? Se tudo viesse à tona então, valeria a pena. Atirar nele tornaria a humilhação pública suportável. E veja pelo lado bom. Provavelmente alavancaria as vendas dos livros.
Seria bom ver o pavor em seus olhos quando ele percebesse que eu realmente pretendia atirar. Isso melhoraria as coisas um pouco. Tess pareceu levar eras para achar o interruptor do quarto, tateando e, é claro, esperando que seus dedos fossem agarrados enquanto o procurava. Então tirou as roupas devagar, deixando escapar um soluço triste e choroso quando abriu a calça e viu sangue seco em seus pelos pubianos. Ligou o chuveiro o mais quente que pôde aguentar, lavando os lugares que suportavam serem limpos e deixando a água correr pelo resto. A água limpa e quente. Ela queria se livrar do cheiro dele e do odor de mofo do tapete também. Depois disso, se sentou na privada. Dessa vez doeu menos para fazer xixi, mas a fisgada que sentiu quando tentou de leve endireitar seu nariz torto a fez gritar. Bem, e daí? Nell GWYN, a famosa atriz elisabetana, tinha o nariz torto. Tess tinha certeza de que havia lido isso em algum lugar. Ela vestiu o pijama de flanela e foi para a cama, onde ficou deitada com todas as luzes acesas e o espremedor de limão calibre .38 ao lado, na mesa de cabeceira, achando que nunca conseguiria dormir, que sua imaginação inflamada transformaria cada barulho da rua no som do gigante se aproximando. Mas então Fritz pulou na cama, enroscou-se ao seu lado e começou a ronronar. Assim estava melhor. Estou em casa, pensou ela. Estou em casa, estou em casa, estou em casa. Capítulo 19. Quando ela acordou, a indiscutível luz racional das 6 da manhã entrava pelas janelas. Havia coisas que Tess precisava fazer e decisões que precisava tomar, mas por enquanto era suficiente estar viva e em sua própria cama, em vez de enfiada em um bueiro. Dessa vez, fazer xixi pareceu quase normal, e não havia sangue. Entrou no chuveiro de novo, mais uma vez deixando a água correr tão quente quanto pôde aguentar, fechando os olhos e deixando-a cair em seu rosto latejante. Quando achou que já era o bastante, passou shampoo no cabelo, lenta e metodicamente, usando os dedos para massagear o couro cabeludo, evitando o ponto dolorido onde o gigante devia tê-la acertado. No começo, o arranhão profundo em suas costas ardeu, mas logo passou, e ela sentiu uma espécie de alegria. E mal pensou na cena do banheiro em psicose. O chuveiro era o lugar onde sempre conseguia pensar melhor, um ambiente uterino. E se em algum momento ela havia precisado pensar muito e com clareza, foi naquele. Não quero ver o Dr. Enstrom, e não preciso ver o Dr. Enstrom. Isso eu já decidi, embora mais para a frente, daqui a algumas semanas, talvez, quando meu rosto estiver mais ou menos normal de novo, eu tenha que fazer os exames para ver se peguei alguma DST. Não se esqueça do teste de AIDS, disse em voz alta, e só de pensar nisso seu rosto se contraiu, fazendo sua boca doer. Era um pensamento assustador. Ainda assim, teria que fazer o teste, pela sua paz de espírito. E nada disso consistia na questão principal daquela manhã. O que fazia ou deixava de fazer sobre a violação que ela mesma sofrerá era problema dela. Mas as mulheres no cano eram outra história. Elas haviam perdido muito mais do que Tess. E quanto à próxima mulher que o gigante atacasse, ela não tinha dúvidas de que haveria outra. Talvez não no próximo mês ou ano, mas haveria. Enquanto desligava o chuveiro, Tess percebeu, de novo, que poderia até mesmo ser ela. Se ele voltasse para checar o bueiro e visse que havia desaparecido, e que suas roupas tinham sumido da loja, é claro. Se ele tivesse dado uma olhada em sua bolsa, e com certeza tinha, então sabia seu endereço. E ainda ficou com meus brincos de diamante, falou. O maldito filho da puta pervertido roubou meus brincos. Mesmo que ele ficasse longe da loja e do bueiro por um tempo, aquelas mulheres pertenciam a ela. Eram sua responsabilidade, e Tess não podia ignorá-la só porque sua foto poderia aparecer na capa do Inside View. Sob a serena luz da manhã no subúrbio de Connecticut, ocorreu-lhe uma resposta ridiculamente simples, uma ligação anônima para a polícia. O fato de uma romancista profissional com 10 anos de experiência não ter pensado nisso de cara quase a fazia merecer um cartão amarelo. Ela passaria a localização para a polícia. A loja abandonada isto faz um bem na Stag Road, e descreveria o gigante. Não devia ser muito difícil achar um homem como aquele. Ou uma picape Ford F-150 azul com massa em volta dos faróis. Mole, mole, fácil, fácil. Mas, enquanto secava o cabelo, seus olhos bateram no espremedor de limão calibre .38, e ela pensou mole, mole, fácil, fácil demais. Por quê? Wise quanto a mim? Perguntou a Fritz, que estava sentado na entrada do banheiro, olhando para ela com seus olhos verdes luminosos. O que eu ganho com isso? Capítulo 20. 1h30 depois, Tess estava parada em pé na cozinha. A tigela com cereal empapando na pia. O segundo copo de café esfriando no balcão. Falando ao telefone. Ah, meu Deus! Exclamou Pat. Estou indo aí agora mesmo. Não,
Eu estou bem, Pat. E você vai se atrasar para o trabalho. As manhãs de sábado são opcionais. E você deveria procurar um médico. E se tiver sofrido uma concussão ou algo assim? Não sofri nenhuma concussão, só me machuquei. E teria vergonha de ir ao médico porque tomei 3 drinks a mais do que deveria. Bom, no mínimo uns 3. A única coisa sensata que fiz a noite toda foi chamar uma limusine para me trazer para casa. Tem certeza de que seu nariz não está quebrado? Absoluta. Bem, quase absoluta. Fritz está bem? Tess gargalhou com vontade. Eu desço as escadas meio grogue no meio da noite porque o detector de fumaça está apitando. Tropeço no gato e quase morro. E você está preocupada com o gato. Maravilha. Querida, não, estou só brincando, disse Tess. Vá trabalhar e pare de se preocupar. Só não queria que você gritasse quando me visse. Estou com um lindo par de olhos roxos. Se eu tivesse um ex-marido, você provavelmente iria achar que ele tinha me feito uma visita. Ninguém se atreveria a bater em você, disse Pat. Nunca conheci ninguém mais durona. Isso é verdade, concordou Tess. Não levo desaforo para casa. Você está rouca. É que, para completar, estou ficando gripada. Bom, se precisar de alguma coisa hoje à noite, sopa de galinha, analgésico, um DVD do Johnny Depp. Pode deixar que eu ligo, se precisar. Agora vá. Mulheres estilosas à procura de exclusivas calças tamanho 36 da Ann Taylor estão contando com você. Ah, não enche, disse Pat, e desligou, rindo. Tess pegou o café de cima do balcão. A arma estava ali também, ao lado do açucareiro. Não era exatamente uma imagem de dali, mas chegava perto. Então a imagem se duplicou quando seus olhos se encheram de lágrimas. Foi a lembrança de sua própria voz feliz que provocou isso. O som da mentira que ela agora viveria até que parecesse verdade. Seu desgraçado. Berrou Tess. Seu filho da puta desgraçado. Eu te odeio. Ela havia tomado banho 2 vezes em menos de 7 horas e ainda se sentia suja. Tinha se lavado, mas achava que ainda podia senti-lo lá dentro. Sua porra. Tess se levantou, de repente. Pelo canto do olho, percebeu o gato assustado disparar pelo hall, e ela conseguiu chegar à pia bem a tempo de evitar uma bagunça no chão. Vomitou o café e o cereal ao mesmo tempo, de uma vez só. Quando teve certeza de que tinha acabado, pegou a pistola e subiu para tomar outro banho. Capítulo 21. Depois de sair do chuveiro e vestir seu confortável roupão felpudo, Tess se deitou na cama e pensou aonde deveria ir para fazer sua ligação anônima. Algum lugar grande e movimentado seria a melhor opção. Um lugar com um estacionamento, para ela poder desligar e ir embora depressa. O shopping de Stoke Village lhe pareceu uma boa opção. Também havia a questão de qual autoridade chamar. Kolevish, ou a polícia de lá seria tipo aquele personagem incompetente do desenho animado de Put Down, que não consegue fazer as coisas direito. Talvez a polícia estadual fosse melhor, e ela deveria escrever o que ia falar. A ligação seria mais rápida assim. E seria mais difícil esquecer algo. Tess adormeceu, deitada em sua cama, banhada pela luz do sol. Capítulo 22. O telefone tocava ao longe, em algum universo adjacente. Então parou. E Tess ouviu sua própria voz. A gravação agradável e impessoal que começava com "Você ligou para". Logo em seguida alguém deixou uma mensagem. Uma mulher. Quando Tess finalmente conseguiu se levantar da cama, a pessoa já havia desligado. Ela olhou para o relógio na mesa de cabeceira e viu que eram 9h45. Tinha dormido mais 2 horas. Por um instante ficou preocupada. Talvez tivesse mesmo sofrido uma concussão ou uma fratura. Mas depois relaxou. Fizera muito esforço físico na noite anterior. A maior parte tinha sido extremamente desagradável, mas esforço era esforço. Cair no sono de novo era natural. Quem sabe ela até tirasse outra soneca naquela tarde, outro banho tomaria, com certeza. Mas primeiro tinha algo importante a fazer. Um dever a ser cumprido. Vestiu uma saia longa de tweed e uma blusa de gola roulé que, na verdade, era grande demais para ela e batia na parte de baixo do queixo. O que era ótimo. Passou o corretivo no hematoma da bochecha. Não conseguiu cobri-lo completamente. E nem seu maior par de óculos de sol esconderia os olhos roxos. Os lábios inchados eram uma causa perdida. Mas a maquiagem ajudou mesmo assim. O próprio ato de aplicá-la a fez se sentir mais ancorada à vida. Mais no comando. No andar de baixo, apertou o play da secretária eletrônica, achando que a ligação provavelmente era de Ramona Norville, fazendo o telefonema de acompanhamento de praxe. Nós nos divertimos. Esperamos que você tenha se divertido também. O retorno foi ótimo. Por favor, apareça de novo, nem morta. Blá blá blá. Mas não era Ramona. A mensagem era de uma mulher que se identificou como Betsy Neal. Ela disse que estava ligando da Destag Gerin.
Como parte de nosso empenho em desencorajar a mistura de bebida e direção, nossa política é fazer uma ligação de cortesia para as pessoas que deixam seus carros em nosso estacionamento após fecharmos, disse Betsy Neal. Seu Ford Expedition, placa 775 NSD, de Connecticut, ficará conosco até às 5 da tarde de hoje. Depois das 5, ele será rebocado para a oficina Excelen Auto Repair, John Higgins Road, 1500, North Colevish, e as despesas sairão por sua conta. Por favor, não esqueça que nós não temos sua chave, senhora. Você deve tê-la levado. Betsy Neal fez uma pausa. Estamos com outra coisa que lhe pertence. Então, por favor, venha até o escritório. Lembre-se de trazer algum documento de identificação. Obrigada e tenha um bom dia. Tess se sentou no sofá e riu. Antes de ouvir a gravação da tal Betsy, ela havia planejado ir ao shopping em seu Expedition. Não tinha mais bolsa, não tinha chaveiro, não tinha a droga do carro, mas ainda assim havia planejado andar até a entrada da garagem, entrar no carro e... Ela se recostou nas almofadas, gritando e socando a coxa. Fritz estava embaixo da poltrona, do outro lado do cômodo, olhando para Tess como se ela tivesse ficado maluca. Somos todos loucos aqui. Então tome outra xícara de chá, pensou ela, e riu mais do que nunca. Quando finalmente parou, embora parecesse mais que ela havia perdido as forças, tocou a mensagem gravada de novo. Dessa vez ela se concentrou na parte em que a tal Betsy dizia sobre estarem com outra coisa que lhe pertencia. Sua bolsa. Talvez até seus brincos de diamante. Mas isso seria bom demais para ser verdade, não é? Chegar ao Destaggerin em um carro preto da Royal Limousine poderia ser chamativo demais. Então ela pediu um táxi comum. O atendente disse que poderiam levá-la ao que ele chamava de Destagger pelo preço fixo de $50. Lamento cobrar um valor tão alto, disse ele. Mas o motorista vai voltar sozinho. Como você sabe? Perguntou Tess, espantada. Deixou seu carro lá, certo? Acontece o tempo todo, principalmente nos fins de semana. Embora a gente também receba chamadas nas noites de karaokê. Seu táxi estará aí em cerca de 15 minutos. Tess comeu um biscoito doce, engolir doía. Mas seu primeiro café da manhã fora inutilizado e ela estava com fome. E ficou junto à janela da sala de estar, esperando o táxi e jogando a chave extra do Expedition para o alto. Então decidiu mudar de planos. Não iria mais ao shopping de Stoke Village. Assim que recuperasse o carro, e qualquer que fosse a outra coisa que Betsy Neal estava guardando, ela iria dirigir cerca de 1 quilômetro até o posto Gas e Dash e chamaria a polícia de lá. Parecia perfeito. Capítulo 23. Quando o táxi entrou na Stag Road, a pulsação de Tess começou a acelerar. Ao chegarem a Destaggerin, seu coração parecia estar a 130 batidas por minuto. O taxista deve ter notado alguma coisa pelo retrovisor, ou talvez tenham sido apenas os sinais visíveis da agressão que induziram a pergunta. Está tudo bem, senhora? Tudo ótimo, respondeu ela. É só que eu não planejava voltar aqui esta manhã. Poucos planejam, disse o taxista. Ele estava mordendo um palito de dente, que fez uma lenta e filosófica jornada de um lado para outro da boca. Eles estão com sua chave. Imagino. Você deixou com o barman? Ah, isso não é problema, disse ela, animada. Mas eles estão com outra coisa que me pertence. A moça que ligou não disse o quê, e nem por um decreto consigo imaginar o que poderia ser. Deus do céu, pareço até uma das minhas velhinhas detetives falando. O taxista rolou o palito de dente de volta para o ponto inicial. Foi sua única resposta. Vou lhe pagar mais $10 para esperar até que eu saia, disse Tess, indicando a boate com a cabeça. Quero ter certeza de que meu carro vai pegar. Sem problema, confirmou o taxista. E se eu gritar porque ele está lá dentro, esperando por mim, venha correndo, está bem? Mas ela não teria dito isso mesmo que não a fizesse parecer uma doida varrida. O taxista era gordo, cinquentão e sem fôlego. Ele não seria páreo para o gigante, se fosse uma armação, e, em um filme de terror, com certeza seria. Atraída de volta, pensou Tess, desanimada. Atraída de volta por uma ligação da namorada do gigante, que é tão louca quanto ele. Uma ideia tola e paranoica, mas a caminhada até a entrada da Destaggerin pareceu longa, e a terra dura fez seus passos soarem muito altos, tum-tum-tum. O estacionamento que parecia um mar de carros na noite anterior estaria deserto se não fossem 4 automóveis, o Expedition entre eles. O carro estava bem no fundo do estacionamento. Claro, ele não iria querer ser visto enquanto o deixava lá. Dava para ver o pneu esquerdo da frente, era velho e preto, diferente dos outros 3, mas, fora isso, parecia tudo bem. Ele havia trocado o pneu. É claro, de que outra forma poderia ter levado o carro para longe de seu parque de diversões, seu matadouro. Ele levou o carro até ali, estacionou, voltou para a loja abandonada e então foi embora em sua velha picape F-150. Que bom que não cheguei aqui mais cedo ontem.
Ele teria me encontrado perambulando pela estrada, atordoada, e eu não estaria aqui agora. Tess olhou para trás, por cima do ombro. Em um dos filmes que ela não conseguia mais parar de pensar, ela com certeza veria o táxi acelerando e indo embora, me deixando à minha própria sorte. Mas o carro ainda estava bem ali. Ela acenou para o motorista, que acenou de volta. Estava tudo bem. Seu expedition estava ali, e o gigante não. O gigante estava em casa, seu covil, provavelmente ainda dormindo em razão de todo o esforço da noite anterior. A placa na porta dizia fechado. Tess bateu, mas ninguém respondeu. Ela tentou girar a maçaneta, e as tramas de filmes sombrios voltaram à sua mente quando descobriu que a porta não estava trancada. Aquelas histórias completamente estúpidas em que a porta sempre abre e a heroína chama, com a voz trêmula, tem alguém aí. Todo mundo sabe que ela é maluca de entrar, mas ela faz isso mesmo assim. Tess olhou para o táxi novamente, viu que ainda estava lá, procurou se lembrar de que tinha uma arma carregada na bolsa, e entrou mesmo assim. Capítulo 24. Ela estava em um saguão que ocupava toda a extensão do prédio vizinho ao estacionamento. As paredes eram decoradas com fotos de divulgação, bandas com roupas de couro, outras de jeans e uma banda feminina de minissaia. Um bar auxiliar se estendia após a área da chapelaria. Não havia banquinhos, apenas um balcão onde se podia tomar um drink enquanto se esperava por alguém ou se o bar lá dentro estivesse lotado. Uma única placa vermelha brilhava acima das garrafas enfileiradas Budweiser. Bud faz um bem, pensou Tess. Ela tirou os óculos escuros para poder andar sem tropeçar em nada e atravessou o saguão para dar uma espiada no salão principal. Era enorme e cheirava a cerveja. Havia um globo de discoteca, naquele momento parado e apagado. O piso de madeira fez-se lembrar da pista de patinação onde ela e suas amigas praticamente moraram durante o verão entre o 8º ano e o ensino médio. Os instrumentos ainda estavam no palco, sugerindo que os confeiteiros zumbis voltariam naquela noite para bombar o rock and roll mais uma vez. Olá, chamou, e sua voz ecoou pelo espaço. Estou bem aqui, respondeu gentilmente alguém atrás dela.